Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Hoje aqui estamos para mais um Conversas de Refeição, onde nós conversamos sobre coisas aleatórias do tipo que você conversaria com a sua família ou amigos numa conversa durante uma festa que vão gerar assuntos extremamente interessantes e profundos absolutamente do nada, porque eu simplesmente amo esses momentos. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, autor do livro A Bruxa Escondida de Salem e criador desse podcast, videocast, Conversas de Refeição. Hoje eu tô aqui, acabei de... tá de noite já, tô gravando aqui. É bem rápido esse vídeo, não vai ser aqueles de 20 minutos, pelo menos porque eu estou planejando. Porque eu tive um insight muito significativo e eu quis dividir aqui. Novamente, minha dicção às vezes é bem ruim e às vezes eu falo a mesma coisa 3 vezes seguidas, então me perdoem se eu fizer isso. Mas acho que desses momentos vai sair dessa baboseira que eu vou falar, ou inteligência, eu não sei. Pode ser que você tire alguma coisa importante e é isso que eu espero. Enfim, então tá. Começando pelo título do vídeo, que é a sociedade, ou a geração, ainda tô pensando no título, que esqueceu como viver. O que eu quero falar com esse vídeo? É bizarro, o que eu percebi assim, é bizarro o quanto a gente, nossa geração pelo menos, se tornou uma geração que esqueceu muito como viver. Essa é a grande verdade. E o que eu digo com isso? Eu digo que a gente se tornou uma sociedade muito querendo coisas rápidas. Esse é o grande problema da minha geração, assim. Que é justamente, acho que o grande problema foi a internet. A internet trouxe muitas coisas boas, isso eu não nego. A internet eu acho que é a grande genialidade dessa década, desse século aqui. Século XXI. Mas a grande coisa é que ela acho que gerou também muita coisa negativa, como ansiedade e querer as coisas muito rápidas. Por que eu digo isso? Uma das coisas que eu acho muito interessante, um professor meu de matemática, ele me falou sobre um fato que eu fiquei boquiaberto, que é, atualmente, bebês que nascem com tecnologia, que nascem já com tablets, celulares, enfim. Quando os pais estão falando alguma coisa meio tipo assim que o neném não gosta, ele começa a fazer assim. Tipo, meio que instantaneamente eles fazem, tipo, que nem quando você vai no TikTok, você não gosta de um vídeo, você passa pra cima. Quando você não gostou. E isso é uma coisa que deixa a gente meio que embasbacado. Tipo, olha o que a gente tá se tornando. Tipo, eu, por exemplo, um grande exemplo meu. Teve uma época que eu parei, acho que um pouco de ler. Hoje em dia eu sou um leitor ávido, eu amo ler. Eu compro livro onde quer que eu vá. E só que demorou um pouco pra eu me tornar um leitor que pega assim mesmo pra ler. Eu demorei um pouco, porque ultimamente, isso é um fato. A gente tá ficando meio tipo tendo uma certa aversão a coisas muito demoradas. E é aí que tá o que eu digo. Por que a gente se tornou uma geração que esqueceu como viver? A gente quer coisa muito rápida. A gente meio que treinou nosso cérebro pra estar preso naqueles 15 segundinhos do TikTok ou do Instagram. Às vezes nem. Até eu, isso é uma autocrítica. Às vezes até eu, quando eu tô no Instagram, eu fico com preguiça de ver um vídeo de 1 minuto. 1 minuto. É 1 minuto da minha vida. Eu fico com preguiça de ver 1 minuto. E isso meio que não é nem culpa minha, nem culpa da sociedade, é meio que acho que culpa do nosso contexto. Porque a gente aprendeu, meio que a gente treinou nosso cérebro com internet, com aplicativos como TikTok, Instagram, YouTube não, o YouTube porta vídeos maiores. Isso é uma coisa muito boa. Mas acho que a gente meio que desaprendeu a viver coisas demoradas. Por exemplo, eu mesmo, quando eu tô numa relação assim, tipo, por exemplo, no exemplo hipotético, eu briguei com uma pessoa. Eu tenho um anseio, uma ansiedade gigantesca de resolver aquela coisa logo. E muitas vezes a pessoa precisa de tempo pra pensar. Só que eu fico ansioso, querendo resolver logo essa coisa pra tirar o meu pensamento de mim. Ou seja, eu não sei dar tempo. Eu não sei dar o tempo, eu não sei esperar. Assim como, por exemplo, em livros. Às vezes eu tô lendo livro, eu tô treinando isso muito em mim. Mas às vezes tem livro que eu não tenho. Às vezes eu perco a paciência de ir lá, ler, ver a história. Demora um pouco pra eu me prender na história.
Às vezes eu pego um livro, eu demoro um pouco pra aprender a história. Mas a hora que eu pego, aí sim eu vou. Até com série, filme, eu até zoo com todo mundo. Eu tenho uma coisa que eu não consigo assistir filme, série, sem que alguém esteja comigo. Porque meio que tipo, sabe a famosa frase, tem formiga na bunda? Então, sou eu, assistindo filme e série. Tipo, por exemplo, eu amei a premissa da história de One Piece. Eu simplesmente amei aquela série. Eu amei com todas as minhas forças. Eu assisti um episódio. Até hoje eu não consegui. E eu amei aquela série. E eu não consegui assistir porque eu não tenho paciência ou não é minha prioridade, sabe? Por isso que eu acabo, acho que muitas vezes conhecendo mais de música do que de filme, porque a música é só 3 minutos e dá pra você escutar enquanto você faz outra coisa. Mas eu não tenho mais, eu não consigo ficar parado e fazer alguma coisa. Tipo, por exemplo, eu tava no cinema hoje ainda. Fui assistir Trolls 3. Fui assistir Trolls 3 com a minha mãe e com a minha prima. E tipo, eu não conseguia ficar parado no cinema. Eu não sei se isso é alguma coisa tipo TDAH, déficit de atenção, eu não sei, porque eu não tenho esse diagnóstico, então eu não tenho muita certeza. Então eu não posso falar como algo tipo uma doença, doença não vamos falar doença porque isso estigmatiza um pouco. Mas como um transtorno pré-diagnosticado, diagnosticado. Então eu não tenho esse lugar de fala para falar. Se um dia eu diagnosticar isso, aí tudo bem. Mas vamos considerar que isso é só o meu não conseguir ficar parado. Não sei se é alguma coisa diagnosticada. Então não vou entrar nesse lugar de fala. Mas tipo, eu não conseguia ficar parado. Teve umas horas que eu ficava assim, aí eu virava, não conseguia ficar parado. Tipo, eu não sei. Mas na minha cabeça isso é muito por causa dessa coisa que eu não consigo ficar quieto durante muito tempo. Pode ser que isso seja alguma coisa, algum transtorno? Pode. Mas vamos entrar no fato, hoje eu tô entrando no fato de a gente ser treinado, acho que o nosso cérebro, a não aguentar coisas que demandam mais tempo. Por isso que eu digo que a gente esqueceu como vive. Porque a vida leva tempo. A vida demanda tempo. As coisas não são tipo num clique e as coisas estão prontas. A vida demanda muito mais tempo. É tipo, por exemplo, isso acho que gera até muita coisa, aquela coisa da ansiedade depois da escola. Que, tipo, a própria sociedade, na verdade, eu acho. Acho que a própria sociedade demanda muito da gente, sabe? Nossa geração. Acho que a própria sociedade, ela nos faz ter essa ansiedade de querer as coisas rápido. Por exemplo, ó, exemplo de escola. Você tem que sair da escola, você tem que fazer faculdade, você tem que já vai arrumar um emprego. Tipo assim, ó, você saiu da escola, 18 anos. Você já tem que saber qual faculdade você vai fazer. 4 anos. Deu a faculdade, por exemplo, 4 anos. Você já tem que sair, você já tem que ter um trabalho. Mas só que o trabalho, ele pede, tipo, 5 anos de experiência. Só pra você ser estagiário. Só pra você ser estagiário. Você precisa de 5 anos de experiência. Como que você fez fucking 5 anos de estagiário se você tava na faculdade e você só tá pronto pra trabalhar agora? Tipo, não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. E ainda a gente tem que equilibrar a nossa vida. Tem que ser saudável, tem que ser sociável, tem que ter amigos, senão você não tem vida. Você tem que ter tempo pra viajar, mas se você viajar, você tá sendo vagabundo e você não tá trabalhando. Se você tira um tempo pra descansar, você tá sendo ruim. Você tem que ter produtivo. Trabalhe enquanto os outros dormem. Tá, beleza, e que hora que eu vou explodir? Porque uma hora eu vou explodir. E depois você fica me perguntando, como que a gente não tem ansiedade? Ah, é mimimi. Pô, a gente tem a nossa vida é ser espremido. Por isso que eu digo, até um abre parênteses aqui, eu ia fazer um vídeo só sobre isso, só sobre esse assunto, mas eu acho que esse tópico aqui mereceu esse assunto. Eu não vou fazer faculdade e essa é a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque eu tava analisando isso há um certo tempo. Na verdade isso começou assim, ó, vou contextualizar a história, mudando um pouco de assunto. Dia 10 de outubro eu fui fazer um simulado de Enem na escola. Eu dormi super mal. Eu não tava afim de fazer aquela coisa. Eu não tava conseguindo. Eu lia 5 vezes o mesmo parágrafo e não entendia absolutamente nada. Teve uma hora que eu tava com tanta raiva que eu fechei o caderno de questões, comecei a escrever na mesa. Botei tudo pra fora. Inclusive no meu TikTok tem esse texto raivoso que eu postei. Mas enfim. Voltando. Aí beleza, fiz, normal, foi um porre pra mim fazer, mas enfim. Aí eu fui, tá lá, passou feriado, dia das crianças, dia da Nossa Senhora Aparecida, se não me engano foi sábado, não lembro que dia, mas foi o sábado desse feriado. Eu tava lendo Pessoas Normais, e tem uma parte que o Connell, ele descreve sobre ir para a faculdade.
Logo no começo do livro. Eu tô ainda no começo. Não no começo ainda. Estamos indo pro meio. Do começo. Chegando pro meio. Eu tava lendo. Aquela parte me gerou uma crise de ansiedade que eu fiquei o dia inteiro mal. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Porque eu não conseguia me imaginar fazendo aquilo. Tipo, indo pra uma faculdade. Aquilo parecia ser extremamente estressante. E aí depois eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu falei, tipo, eu acho que eu não tô pronto pra fazer isso. Ela falou, não, tudo bem. Tá tudo bem, você não tá pronto. Vai fazer as suas coisas, cursos. E é o que eu realmente quero. Acho que eu vou fazer muito. Vou fazer cursos, essas coisas. Eu vou focar na minha escrita, nos meus livros, que é o que eu amo. Acho que até é engraçado falar sobre isso. Eu tenho um déficit de atenção muito grande para absolutamente tudo. Eu não consigo focar muito em muitas coisas, além de ler e escrever. Se você me falar, ó, faz que nem na escola, faz essa lição aqui, 10 minutos copiando, fazendo lição, escrevendo, enfim. Eu vou ficar abrindo a boca o tempo todo, eu vou dispersar o tempo todo. Agora você fala, me escreve um livro de 200 páginas nesse dia, eu vou ficar o dia inteiro escrevendo e eu vou fechar no mundo. Eu me fecho tanto que quando eu termino de escrever, eu fico meio tipo, nossa, onde que eu tô? Porque eu me fecho, eu fico naquele mundo. É o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto. E tipo, toda aquela. Todo esse processo do Enem, dessas coisas, assim, me causou muita ansiedade. Foi muita pressão. Porque eu não tô pronto, minha cabeça não tá bem pra fazer essas coisas. E eu tenho. Então, tipo. E eu tenho esse meio que, tipo. Não é rede de apoio, mas eu tenho essa segurança de não ser uma pessoa que precisa urgentemente fazer alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, eu não tô numa situação que eu preciso fugir de casa e trabalhar, enfim. Então eu posso. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa facilidade de poder ter tempo pra decidir o que eu vou fazer. Porque eu quero ser escritor, então eu vou focar nisso. E isso eu acho que até é uma coisa muito importante. Se você que tá assistindo esse vídeo, você tá com essa ansiedade. Tipo, se você não tá pronto, não faça. Por pressão dos outros. Se você não tá pronto e você pode não fazer, não faça. Não faça, porque aí a gente volta pro mesmo tópico que é essa é a geração que esqueceu como viver. Por que a gente esqueceu como viver? Porque, me contradizendo que eu comecei a falar nesse vídeo, a sociedade sim. É culpa muito da sociedade, do nosso estilo de vida. Do nosso estilo de vida não, do modelo de trabalho, enfim. Nesse modelo de trabalho. É um pouco culpa, porque acho que essa sociedade ela nos faz ficar muito pressionado. Tanto a sociedade no questão mercado de trabalho, quanto numa sociedade questão redes sociais também. Porque o próprio TikTok e o Instagram, eles funcionam como sistema de recompensa. Tipo, você meio que é tipo uma droga. Você quer ver o próximo vídeo, você não tem paciência para assistir um vídeo inteiro. Se o vídeo tem mais de tipo 15 segundos, você não vai ter paciência porque você quer ver o próximo, seu cérebro quer mais informações. E isso é muito porque a gente meio que foi treinado para querer informações rápidas. Essa geração nossa, esse tempo nosso, eu não falo geração só nós. Adultos também querem informações rápidas. Adultos também querem, isso não é só nosso. Bebês querem informações rápidas. Nós queremos informações rápidas. Adultos querem informações rápidas. Adultos querem informações rápidas, pressionam as crianças, adolescentes, e a gente fica ansioso. E todo mundo tá ruim da cabeça. Esse é o grande problema. E acho que é por isso que a gente desaprendeu a viver. Porque a todo lugar a gente está preso. Acho que essa é a grande coisa. A gente desaprendeu a viver porque a todo momento nós estamos sendo cobrados por informações novas. A gente não tem tempo. Tipo, a gente vive numa sociedade que você não tem tempo para viver. Apenas produza. Apenas absorva. Tipo isso. A vida é tipo assim: absorva ou produza. Se você não está absorvendo nada e nem produzindo nada, você está sendo um vagabundo. Essa é a grande verdade da nossa sociedade. Se você não está produzindo nem absorvendo, ou seja, se você não está produzindo alguma coisa de útil, ou se você não está aprendendo, você está sendo inútil. E isso causa uma ansiedade do caramba na gente. A gente não tem tempo para pensar. Por que tantas poucas pessoas têm tempo para fazer insight como que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo durante esse vídeo porque eu quero compartilhar essa minha vivência. Mas poucas pessoas têm tempo para fazer insight. Muita gente não quer parar para pensar,
pra refletir, pra observar. Isso até vale para tipo a natureza. Você não tem poucas pessoas querem parar e observar um pôr do sol, olhar pra lua. Por isso que a gente fala, todo mundo é ser humano, mas quem olha pro céu é diferente. É tipo isso. Porque quem para pra olhar pro céu, para também pra fazer insight, pra ler um livro, pra observar as coisas pequenas da vida. E essas pessoas não desaprenderam a viver. Eu tento todo dia não ser uma pessoa que desaprenda a viver. Por mais que às vezes eu tenha desaprendido a viver. Mas eu tento ao máximo não ter desaprendido a viver. Mas essa é a grande coisa. Muita gente não tá querendo ter tempo. Não é nem querendo. Meio que a própria mente e a sociedade fazem com que a gente não queira ter tempo. Às vezes não é nem culpa nossa. É o próprio modelo de vida todo. Meio que a grande verdade é tá tudo errado. Tá tudo errado e essa é a grande verdade. E isso causa uma ansiedade, destrói a gente por dentro, porque a gente quer tudo pra ontem. A gente não tem tempo pra apreciar o processo, sabe? Tipo, muitas vezes a gente esqueceu que a história é tão boa quanto o final da história. Muita gente só tá focado em querer o final, mas a gente não aproveita a história. Porque é na história que acontecem as coisas, não é no final. O final é o desenrolar de tudo ficou bem. Mas a história também é muito significativa e a gente aprendeu a gostar desse processo do meio. E é por isso que eu digo mais uma vez, a gente desaprendeu a viver. E isso é muito triste. Tipo, a gente não sabe viver. A gente desaprendeu. A gente não. É pouca parte da população. Mas eu fico feliz que ainda tem gente assim. Mas poucas pessoas reaprenderam a parar, ler um livro, ter uma conversa profunda com alguém. Poucas pessoas pararam para entender os sentimentos. A gente é todo mundo humano, todo mundo tem sentimento. Essa é a grande coisa, todo mundo tem sentimento. E poucas pessoas param para escutar o sentimento do outro e para se escutar. Essa é a grande coisa, a gente não para nem para se escutar, só que a gente não se entende. Como que a gente vai entender o mundo lá fora? Como que você quer decidir o seu futuro se você não entende nem o que você quer agora, se você não sabe nem o que você quer almoçar? E essa é a grande coisa. A gente não sabe muitas vezes nem o que a gente quer jantar. A gente não sabe nem que filme que a gente quer assistir. A gente nem sabe se a gente vai conseguir assistir um filme. E a sociedade o tempo todo quer que a gente produza, absorva, produza, absorva, produza, absorva. O tempo inteiro. E a gente fica nessa corrida de ratos a vida inteira. E essa é a grande porcaria dessa vida. Acho que a grande coisa desse vídeo que eu queria passar é se a sociedade, se a gente parasse um pouco mais para refletir sobre a vida e observar a vida e não se preocupar tanto em estar o tempo todo produzindo ou absorvendo alguma coisa, acho que a nossa vida ia ser muito melhor. Se a gente parasse para se entender e entender o mundo, parar para observar as pétalas de uma flor, parar para escutar quando um pensamento negativo aparece na nossa mente e escutar, em vez de abafar esse pensamento negativo, vamos entender por que ele surgiu. O que ele tá querendo me dizer? Alguma coisa ele quer me dizer. Esse pensamento não surgiu do nada. Alguma coisa ele quer me dizer. Então parar pra escutar esse pensamento e falar, não, o que você quer me dizer? O que tá quebrado aqui dentro? O que tá quebrado que me fez... O que tá quebrado aqui que foi pra cá e se transformou num pensamento ruim? Que muitas vezes a gente só quer apagar ele. Não, o que ele quer? Tem alguma coisa que você precisa curar. E a gente não tá deixando o tempo consertar, a gente não tá deixando a gente fazer. Até isso vem em outro vídeo que eu ia fazer, que agora esse daqui virou um vídeo que virou um pocket de 3 vídeos. Isso até se comunica muito com o fato de muitas pessoas pulam de relacionamento em relacionamento querendo encher alguma coisa vazia que tem aqui dentro. Muitas vezes a gente aceita qualquer amor, qualquer migalha só porque a gente quer preencher o que tem aqui dentro. E muitas vezes o que a gente tem aqui dentro só pode ser preenchido por nós mesmos. É clichê falar isso, mas é verdade. Muitas vezes o que a gente tá aqui dentro, que tá ruim, que a gente quer alguém pra preencher, é muitas vezes só a gente mesmo que pode consertar. É ser dar o amor que você quer. Se você se achar uma pessoa incrível, você vai atrair pessoas incríveis. Isso é verdade, isso é a maior verdade. Eu, quando comecei a me achar uma pessoa
eu atraí pessoas do mesmo jeito que eu. E hoje é engraçado. Hoje que eu. Não que eu esteja curado, não tô me gabando por estar curado. Tô longe de estar curado. Mas eu me entendo mais como uma pessoa. Eu sou uma pessoa interessante. Eu sou uma pessoa legal. Eu acho que pessoas vão querer escutar o que eu tô falando. Eu não acho que eu sou um inútil nesse mundo. Mas quando eu comecei a parar pra entender isso, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Todas as pessoas que eu me relacionava, eu sentia que tinha alguma coisa que eu podia dar pra elas. Tipo, no sentido de, tipo, tinha alguma palavra, tinha alguma coisa interessante, tinha alguma conversa. Sempre tinha alguma coisa. E não só eu tinha pra dar, como eu sentia que as pessoas também tinham pra me dar. Tipo, não era só eu dar. Eu sentia também que os outros tinham pra me dar. E isso vai numa troca que é a vida. E isso leva tempo. E isso não aconteceu no meio do nada, assim, do nada, todo mundo ficou legal. Não, é o tempo de, tipo, você conhecer a pessoa e falar, olha, ela é interessante, ela tem alguma coisa pra me mostrar. E eu tenho alguma coisa pra mostrar pra ela. E muitas vezes é engraçado, porque é meio mágico isso, mas é um quebra-cabeçazinho muito interessante, que quando você começa a perceber que ele existe, é muito louco. Porque você percebe que realmente é um pequeno quebra-cabeça. Acredite você na crença que você tiver, na fé que você é. Mas querendo ou não, a vida é um grande quebra-cabeçazinho. Que as peças vão se encaixando. Mas isso você só vai entender quando você... Pra você entender esse quebra-cabeça, primeiro você tem que se entender, entenda quem você é. Entendeu quem você é? Entenda o mundo à sua volta. Entender o mundo à sua volta? Aí sim você vai entender as pessoas. Quando você entender as pessoas, aí você vai conseguir ver essa visão panorâmica. Eu treinei muito meu cérebro para conseguir ter essa visão panorâmica que eu enxergo. Meio que isso pode ser um pouco de trauma, um pouco de tudo, não sei. Foi só, eu não sei como eu cheguei aqui. Para falar a verdade, eu não faço ideia de como eu cheguei até aqui tendo esses pensamentos. Mas vamos tentar analisar, né? Mas, tipo, eu treinei muito meu cérebro para conseguir enxergar. Em todo mundo eu consegui enxergar uma lição, uma bênção ou um nada. Todo mundo é ou uma lição a se aprender, ou uma bênção a se sentir grato, ou é alguém que você precisa ajudar. Tipo, ou você vai dar, ou você vai receber, ou você vai simplesmente agradecer por aquele alinhamento milenar que fez as duas pessoas se juntarem. E isso leva tempo. A gente não pode criar conexões. Por isso que a gente fica naquela coisa de sempre pular de relacionamento em relacionamento. Porque a gente não consegue entender que a gente primeiro precisa se entender para depois entender o outro. Como que você vai querer se relacionar com o outro se você não sabe nem quem você é? Se você não sabe nem o que você gosta? Aliás, eu não sei se foi isso, foi Lívia Resenhas que falou. Mas se for, foi ela, uma gênia da coisa. Mas voltando para esse vídeo. Então esse acho que é o grande... Se eu posso... Agora chegando aos finalmente do vídeo. Se tem uma coisa que eu quero deixar com esse vídeo é: não deixemos de viver, de desaprender a vida. E como que a gente não desaprende a vida? Dando tempo ao tempo. Eu sei, é difícil pra caramba dar tempo ao tempo. É muito difícil, principalmente se você é uma pessoa ansiosa como eu. É muito difícil você dar tempo ao tempo. É muito difícil você simplesmente sentar e falar, não, vamos deixar as coisas acontecer. Mas muitas vezes essa é a grande coisa da vida. Se às vezes as coisas estão tão ruins, você sente, sabe quando você sente que tudo tá uma bomba? E tipo, simplesmente se você dá um toque pra tentar arrumar, as coisas vão explodir? Sabe? Então muitas vezes é só, acho que é muito engraçado isso, mas simplesmente a arte de tacar o pó. É simplesmente a arte de tacar, eu tô nem aí. E jogar tudo pro alto e deixar que as coisas se arrumem. Porque muitas vezes a gente vai tentar correndo arrumar, porque a gente não gosta do desconforto de não estar tudo bem. A gente não gosta, essa é a verdade, a gente não gosta do desconforto de estar tudo bem, porque a gente não tá na nossa zona de conforto. Mas muitas vezes o tudo bem só vai chegar com o tempo. Tipo, deixa a poeira baixar. Deixa a poeira baixar. Relaxa, vai ler um livro, vai olhar pro céu, sei lá, vai fazer alguma coisa que você gosta de escrever, vai escrever, você gosta de dançar, dançar. Isso é muito engraçado, tipo, muitas vezes tá tudo ruim, vamos botar uma música e só dançar nessa grande chuva que tá. Se precisar, chora que lava a alma, fica na bad 2 ou 3 dias, mas uma hora vai ficar tudo bem. A gente só tem que reaprender a viver.
a não viver só naqueles 15 segundos do TikTok ou do Instagram, em que as coisas se resolvem naqueles 15 segundos ou 30 segundos quando tá estourando. A coisa é, senta pra ver um vídeo, um filme, relaxa, come um croissant, come um pão com mortadela, enfim. E só relaxa. Às vezes a grande coisa da vida é relaxa. Essa é a grande coisa, e às vezes é a grande coisa porque tudo ao nosso redor fala, não relaxe. Mas tudo que a gente precisa é relaxar. E esse é o grande porre da vida. Porque muitas vezes para todo o lado a gente fala, não desista, continue, corra, vai, keep going. Mas muitas vezes a gente só precisa parar e analisar tudo. E dar um tempo pra si mesmo e falar, não, calma. Isso não tá me fazendo bem. Eu não tô sabendo lidar com essa situação da forma que eu deveria lidar. Eu devo dar um tempo, me entender por que eu tô mal, por que isso tá me fazendo mal, e vamos fazer a mudança que precisa. Mas primeiro vamos se entender, vamos dar uma descansada, relaxar, deixa o coração voltar ao normal. Vai lá, se apegue na fé que você tiver, ou se você não tiver fé nenhuma, se apegue nas pessoas que você ama. Se você não tiver pessoa, se apegue no que você ama. Enfim, se você não tiver nada, vai dar uma volta na rua e percebe tudo. Mas sempre tem alguma coisa que você ama pra você se apegar. Sempre tem. Sempre tem. Mas essa é a grande coisa desse vídeo. Né? Se eu posso deixar uma mensagem é: deixa a vida acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Ou vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar. Você já sabe onde é. É a grande coisa. Deixa a vida te levar. Quando você sente que tá tudo desmoronando, deixa a vida te levar. Só respira e vai. Porque muitas vezes a gente tem tempo. A gente tem que encontrar esse tempo pra relaxar. Porque senão a gente vai explodir. Se as coisas à nossa volta não explodir, a gente vai explodir. E quando a gente explode, muitas vezes não tem conserto. Então se dê o tempo. Aprenda a viver a vida. Essa vida não é pra ser ruim. Se você acha que a vida é ruim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque até nas piores situações, a vida é pra ser aproveitada, sabe? Tipo, a vida não tem que ser ruim. É muito triste quando a gente perde o gosto pela vida. Sabe, tipo, tem até um vídeo, muitas vezes eu vejo um vídeo, tipo, às vezes você fala, eu quero me matar. Mas às vezes, não, eu quero tomar um sorvete, eu quero ir escutar a música que eu gosto, vamos sair com um amigo que eu gosto, ter aquela conversa com a pessoa que eu amo, fazer um carinho num petzinho, e aí a vida é boa. Sabe, às vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece o quanto a vida é boa, e o quanto a vida vale a pena. Aliás, até conversando sobre isso e falando sobre isso, deu até um... Aqui no meu, desabafei muita coisa que eu queria falar há muito tempo. Então, se você estiver vendo isso, me perdoe por esse desabafo. Mas eu espero que desses 28 minutos que eu falei, alguma coisa importante tenha saído. Eu acho que saiu. E se você ficou até aqui, muito obrigado por me escutar. Eu espero que eu tenha te ajudado a ser uma pessoa melhor. Que acho que, na verdade, acho que essa é a grande coisa. Muitas vezes as pessoas acham que para você ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que ter um trabalho bom. Não. Ser alguém na vida é simplesmente fazer o bem. Acho que é muito mais sobre o como você toca o outro do que o que você realmente está fazendo para ganhar dinheiro. Se você tá fazendo bem, se você tá sendo você mesmo, acho que a grande coisa da vida é evolua e ajuda o outro a evoluir. Essa é a grande coisa, acho. Não é nem só o trabalho, estudo, hobbies, enfim. É tudo, acho que é a missão secundária desse grande jogo chamado vida. Acho que a missão principal, a missão história dessa coisa é evolua a si mesmo e ajude os outros. Seja, tipo, faça o bem, sabe? E muitas vezes a gente fala, faça o bem, parece uma coisa gigantesca, mas não, às vezes um abraço. Ou se você não gosta de abraçar, se você escutar a pessoa, simplesmente escutar o que ela tem a dizer. Ou se simplesmente dar um sorriso, falar uma piada pra pessoa. Tipo, a pessoa não tá bem, falar alguma coisa engraçada que vai tirar um sorriso dela. Isso acho que já vale. Você já tá fazendo alguma coisa, você já é alguém. Na verdade, a partir do momento que você tem ar no pulmão, você tem pensamento, você tem uma personalidade,
Nem que você não saiba qual é a sua personalidade, mas você tem uma personalidade. Todo mundo tem uma personalidade. A partir do momento que você tá respirando, você é alguém. Você nasceu, você é alguém. Essa história de que você só é alguém se você fizer alguma coisa. Não, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Se você tá tendo ar e tá fazendo coisas, se você não tá. Você tá simplesmente existindo, você já é alguém. E essa é a grande coisa. Mas essa é a mensagem do vídeo. Espero que você tenha te ajudado em alguma coisa. Espero que tenha sido bom. E enfim. Gratidão por você que está escutando esse grande desabafo. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que eu trago vídeos regularmente sobre pensamentos aleatórios da minha cabeça, nessas conversas de refeição, que é para trazer um pensamento muito profundo. Espero ter te tocado de alguma forma. Um beijo e até a próxima.